Oiê, bom dia. Olha eu aqui do parque falando bom dia pra vocês. Mais um dia, mais uma segunda. E as pessoas perguntam se aqui é muito perigoso. Pelo menos aqui onde a gente mora. É onde eu sei, né? Onde eu posso falar alguma coisa sobre o que a gente tem vivido. Mas assim, acredito que perigos existem em todos os lugares. Porém, aqui é um lugar onde a gente nunca presenciou nada. Nenhum tipo de roubo com a gente. E há alguns anos, um dia que a gente resolveu ir pro centro da cidade, no centro de Dublin, o Felipe, na verdade, sofreu uma agressão física. Ele levou um soco no rosto. A gente acredita que poderia ter sido por ser uma pessoa, talvez, pudesse ter usado droga, sabe? Mas assim, foi realmente sem nenhuma razão aparente. Pelo menos a gente ficou sem entender. Foi simplesmente um soco, o cara saiu andando. O Felipe, coitado, perdeu o rumo na hora. O óculos dele até voou. Mas nada mais aconteceu depois disso. Ainda bem, né? Mas com relação a roubos, existem alguns adolescentes aqui que as pessoas acreditam que fazem isso por brincadeira. Mas a gente sabe que, né, isso não necessariamente é brincadeira e sim crime. Então é um dilema muito grande aqui entre a questão da impunidade desses adolescentes por eles continuarem fazendo esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, assim, se nós, por exemplo, estamos num parque, assim, a chance de alguma coisa acontecer é muito pequena. Então, o índice de violência, principalmente nesses bairros, assim, é menor, é bem menor. No centro da cidade que as coisas costumam ficar um pouco mais perigosas mesmo. E da última vez que nós fomos para Dublin, pro centro de Dublin, a gente até ficou um pouco assustado com as pessoas, assim, brigando na rua, sabe? Então aqui pra onde a gente mora, no bairro, assim, onde a gente mora, a vizinhança é bem tranquila, a gente nunca teve problema com relação a isso. Eu até comentei esses dias nos stories sobre o receio de vir pro parque e ter pessoas, sabe, escondidas atrás desses matos. E não é bem escondida, né? Tem gente que acampa aqui mesmo. Tá tudo certo. Aqui tem bastante... Aqui não, né? Não nesse lugar. Mas em Dublin, de forma geral, tem muitas pessoas que acampam por não terem casas pra morar. Então, eu tava comentando outro dia esse é outro assunto, né? Mas assim, outro dia eu tava comentando nos stories. Eu tenho receio de vir pro parque e ter pessoas escondidas atrás do mato, como uma boa brasileira, né? Que a gente sabe que no Brasil, esses matinhos aqui, assim, que tem como ir por trás, assim, ficar atrás, podem ser um pouco perigosos. Mas aqui a gente exercita a coragem, a prudência, fica de olho, fica sempre prestando atenção para que nada aconteça, né? A chance de isso acontecer aqui em comparação ao Brasil é mínima. Então a gente só fica esperto mesmo porque o nosso sangue é de brasileiro, after all. Olá! Primeira vez que eu tô tentando aqui gravar com o meu microfone / fone de ouvido. Quero ver se dá certo, porque as outras filmagens ficaram um pouco baixas, na minha opinião. Então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito desse movimento que eu venho tentando fazer na minha vida depois de ter viajado para o Brasil. E eu passei por uma situação em que eu precisei, na verdade, não foi nem uma escolha, né? Eu precisei pausar, eu precisei ir devagar, eu precisei não fazer tanto quanto eu fazia antes. Então, realmente precisei parar um pouco, de forma compulsória, né? De forma sem ser, na verdade, algo voluntário.
Então isso fez com que eu pensasse em várias coisas, fez com que eu lesse também, estudasse sobre vários assuntos. Foi muito bacana porque esse período me aproximou muito da terapia de aceitação e compromisso, que é uma das vertentes dentro da psicologia hoje. Fez muito sentido pra mim, principalmente no momento que eu tava de recuperação. E aí, dentro desses estudos, dentro dessas práticas, eu fui percebendo a minha necessidade de acalmar, de aquietar, de ir mais devagar. É muito no ponto de a gente não perceber muitas vezes a correria que a gente vive no dia a dia. Pode parecer clichê, né? Pode parecer que muitas pessoas hoje em dia estão nesse movimento aí de levar a vida com mais calma. E que bom, na minha opinião, porque eu acredito que se a gente realmente não tem esse espaço para pausar e para viver de uma forma mais atenta, para viver de uma forma em que a gente consiga viver de fato e não sobreviver, a gente precisa realmente rever algumas coisas. E quando eu falo ir um pouco mais devagar, eu digo realmente, principalmente pra mim, pra eu que sou mulher, de não ter aquela necessidade a todo momento de produzir, principalmente nesses momentos em que o meu corpo realmente está pedindo muito mais introspecção, descanso e calma. E não necessariamente todo momento ficar naquela coisa frenética. Então, nesse período que nós estávamos no Brasil, nós ficamos no interior, que Ribeirão Preto não é considerado tanto interior, não é uma cidade tão pequena assim. E nós íamos com frequência para Bonfim Paulista, que é onde os meus sogros moram também. Por eu ter passado muito tempo dentro de casa, por conta da minha recuperação, eu fui percebendo algumas necessidades minhas que foram aparecendo, que eu realmente percebi que eu não poderia deixar isso de lado. Eu precisaria ouvir aquilo e pensar no sentido de realmente dar um olhar mais atento para isso. Então eu percebi a minha necessidade de ficar num ambiente silencioso, longe realmente dos barulhos da cidade grande, de carro, de moto, de ônibus. E gostava muito de ouvir o barulho da natureza, dos pássaros, galinha, vaca, cavalo, das árvores também. Não só, né, de colocar o pé na grama, de conseguir sair, fazer uma caminhada realmente num espaço verde, ver muitas coisas verdes. E eu acho que eu estranhei muito isso também, porque aqui na Irlanda é uma coisa muito presente. Qualquer lugar que a gente vá, qualquer esquina que a gente possa ir, existe um parque. E isso faz com que, hoje em dia, eu busque cada vez mais isso. Essa é a minha forma de me conectar com isso, né? Eu percebo que é uma coisa que me faz muito bem, que eu preciso, na verdade, incluir aí na minha rotina, justamente para eu recarregar as minhas energias, para eu entrar em contato aí também com a natureza, sabe? E desde muito pequena, o meu pai sempre me levava junto com ele para rancho, fazenda, aras, porque ele tinha cavalo quando eu era mais nova. Então eu sempre estive nesse meio, né? E é interessante porque depois de grande, né, depois que eu cresci, eu percebo que realmente é um ambiente que eu gosto muito de viver. E eu lembro que eu era muito pequenininha também, tinha um parque de diversões perto da casa da minha avó, assim, que a gente costumava ir. E tinha uma casa do lado, uma casa de madeira. E eu sempre fui fanática por aquela casa. Eu falava que quando eu era maior, que eu gostaria de ter uma casa igual daquele jeito, né? Tipo uma casa de fazenda mesmo, né? E aí, achei interessante, assim, por que eu tô fazendo todas essas ligações, né? Porque hoje em dia, no momento que a gente talvez possa passar por algumas dificuldades na vida, ou que a gente realmente se permita se colocar em contato com as nossas necessidades mais íntimas, ou realmente ter esse momento pra gente ter essa introspecção e se entender, realmente se ouvir, a gente pode acessar coisas muito surpreendentes. Então foi pra mim eu fiquei muito surpresa quando eu falei, gente, eu acho que eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu quero morar no interior. Eu não quero morar na cidade grande. Então, por mais que a gente more aqui em Dublin, que é uma cidade pequena, de certa forma, Dublin é a capital. Então, é um lugar muito movimentado. Quando a gente vai pra cidade, eu consigo ouvir, né? O barulho dos carros, o barulho dos ônibus, muita ambulância toda hora. E eu percebo que isso é uma das coisas que, pra minha vida, né, não são coisas que eu gosto. É isso. Então, eu me incomodo um pouco com muito barulho. Eu gosto bastante de
passear na cidade, de andar, de caminhar no centro, de visitar lojas, mas isso de forma muito pontual. Então, toda semana, toda segunda-feira, eu costumo descer para ir para a clínica, né? Então, eu tenho contato com muitas pessoas, eu vejo, né, o centro de Dublin. Então, eu tenho um pouco de contato com essa questão da cidade grande, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pretende, né? A gente não sabe quando. Eu já venho falando bastante isso no Instagram, que a nossa necessidade de mudar para o interior, ela é presente, sabe? Mas a gente ainda não sabe quando que isso vai realmente ser feito, até mesmo porque existem vários fatores envolvidos. Mas é uma necessidade, e eu percebi que esse período que eu estive no Brasil foi realmente um período decisivo no sentido de eu, como Giovana, realmente sou uma pessoa que gostaria muito de ir mudar para o interior, e mudar para um lugar bem mais calmo, um lugar bem mais silencioso, um lugar realmente afastado da cidade grande. Então, até o momento, são mais ideias e desejos do que necessariamente um plano a ser seguido. Nós temos muitas ideias na cabeça, temos muitos planos que a gente quer seguir. A gente ainda não sabe quais deles são os mais pertinentes, quais deles realmente que a gente vai conseguir seguir. Tudo bem que a minha experiência foi, na verdade, no Brasil. Então, foi uma coisa completamente diferente. Como vai ser aqui? Não sei. Mas eu acredito que, pelo menos quando a gente viaja mais pro interior, quando a gente pega em estrada, quando a gente vê aqueles campos verdes, cheios de ovelhas, vacas, cavalos, isso é uma das coisas que realmente me deixa muito feliz. Então, né, a gente vai pelo menos pegando alguns sinais. E à medida que eu for realmente me aproximando mais disso, eu gostaria de vir compartilhar aqui com vocês. Então não vai ser uma coisa frequente, porque justamente não é algo para agora, não é uma coisa que a gente realmente está fazendo agora. São especulações, na verdade, então a gente não tem nada concreto, mas é uma coisa que eu acredito que eu vou gostar muito de compartilhar com vocês, até mesmo por ser algo diferente, sabe? Algo que a gente realmente queira fazer de dentro, algo que a gente realmente tenha sentido que é uma necessidade nossa, que é uma vontade nossa fazer toda essa mudança que a gente pretende fazer futuramente. Nós temos vários amigos que mudaram daqui de Dublin para ir para o interior, e são pessoas que, assim, sempre falam que não se arrependem, que realmente se adaptaram de uma forma muito tranquila, que foi uma mudança muito positiva. Eu fico muito animada e, ao mesmo tempo, bate aquela incerteza, bate aquele receio, né, de não dar certo. Então, a gente torce pra dar tudo certo, porque existem muitas questões relacionadas à moradia aqui que a gente não sabe como funciona, então a gente precisa ir atrás, pesquisar muitas coisas. E isso dá, assim, né, um frio na barriga, até mesmo porque também são movimentos muito grandes, então que a gente precisa ir com muita cautela, muito planejamento e seguir.